Paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Meu querido irmão, nós estamos lendo, o livro de Daniel, fazendo algumas reflexões e no nosso encontro passado nós falamos de Daniel 1, falamos da ida de Daniel para a Babilônia, falamos da sua decisão de não se contaminar com a mesa do rei e falamos que Daniel vivia num lugar hostil à sua fé, mas mesmo assim ele manteve a sua pureza e manteve-se dedicado a Deus. E comparamos, nossa situação é parecida com a de Daniel. É como que se nós vivêssemos também na Babilônia. E agora nós vamos ver que Deus vai, na verdade, dar uma revelação a Daniel e vai mostrar que Deus é o Deus que revela as coisas. Quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho, Nabucodonosor ele foi muito esperto, Esse pessoal que mexe com adivinhação, eles gostam mesmo de enrolar, Eles gostam de enganar. Eu acho que Nabucodonosor já estava familiarizado e ele teve um sonho. E ele chamou os sábios da Babilônia, convocou os sábios da Babilônia a interpretar seu sonho. Só que ele não contou o sonho, ele queria que eles falassem o sonho e também interpretassem o sonho. Foi uma maneira dele testar as pessoas, testar os sábios da Babilônia. E ele propôs algo realmente impossível. Como que alguém quer que você interprete o sonho se ele não conta o sonho, Só que o Deus de Daniel, o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível, Deus faz. Então, como os sábios da Babilônia, os adivinhos, não conseguiram falar o sonho e nem tampouco a sua interpretação, o rei decretou a morte de todos os sábios da Babilônia. Até que Daniel foi chamado, Daniel entrou em oração, Daniel pediu que seus amigos hebreus, Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, orassem com ele para que Deus lhe revelasse o sonho e a interpretação. E foi o que aconteceu. Isso que eu contei para vocês está em Daniel 2, do 1 até o 23. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, agora nós vamos ler junto, leia comigo. Vamos ler a palavra de Deus, Daniel capítulo 2, a partir do versículo 24. Diz assim, Daniel capítulo 2, a partir do 24. Daniel recebe a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse, não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei o homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro,
o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra saltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis. O Deus do céu concedeu-lhe domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro, em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá pouco da força do ferro, um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma primeira verdade maravilhosa que esse texto nos revela é que Deus sabe o futuro. Deus sabe o que vai acontecer. É um desejo do homem conhecer o futuro. Aquele que tiver informações do futuro é uma pessoa privilegiada. E muitas coisas do futuro Deus nos revela. E Deus revelou a Nabucodonosor os reinos que dominariam Israel e que viriam sobre a terra. E também revelou que Cristo estabelecerá um reino sem fim. Cristo já começou a colocar fim ao reino terrestre sobre a terra. Essa pedra que caiu do céu, esmigalhou o pé da estátua e destruiu a estátua, é Cristo. Nós sabemos que Cristo na Bíblia é chamado de pedra.
Pedro fala que Cristo é a pedra principal, né? Rocha. Jesus é a rocha. Então nós sabemos que um dia o reino humano vai ter fim e vai dar lugar ao reino eterno de Cristo. Quando Cristo foi nascer, o profeta Isaías declara que o seu nome é Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, né? Então ele é o rei que vai reinar. Cristo, quando nasceu, ele recebeu 3 presentes, né? Mirra, incenso e ouro. Né? A mirra porque ele iria sofrer, o incenso porque ele é o nosso sacerdote, intercede por nós, e ouro porque ele vai reinar na terra. Ele é o rei de toda a terra. Apocalipse nos revela que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A diferença do crente é que o crente vai reconhecer isso voluntariamente. O mundo vai reconhecer a força, né? O Salmo 2 fala da rebelião das nações e diz, né? Porque os gentios e os povos, né, da terra se levantam contra o ungido do Senhor. Deus ri deles, né? Deus já estabeleceu o seu rei sobre toda a terra e esse rei é Jesus Cristo. A estátua tinha uma cabeça de ouro que representava o reino da Babilônia, que dominou os judeus durante um tempo. Os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que sucedeu o Império da Babilônia. Né? A gente vê que a força desses reinos vão diminuindo. Um era de ouro, prata, e a barriga de bronze era o Império Grego. Tudo isso, né, sucedeu de forma fiel que o que Daniel recebeu, a revelação que Daniel recebeu. Realmente, depois da Babilônia vieram os persas, né? Depois veio o rei da Macedônia, Alexandre o Grande, que também dominou um grande império que existiu sobre a terra. As 2 pernas de ferro é o Império Romano, conhecido pelos seus soldados, né, que tinham armadura de ferro, tinha um grande poder militar. E os pés que misturavam barro e ferro, que tem 10 dedos, é o reino do anticristo, que ainda vai surgir na terra. Também na visão do Apocalipse, a besta que João viu surgir do mar, ela tinha, na verdade, 10 chifres, né? Então nós sabemos que o reino do anticristo vai ser uma união de 10 nações, mas não vai ter a mesma força que o Império Romano. Vai ser um Império Romano renascido e ressurgido, né? Então vamos aguardar que é isso que está para acontecer, né? O mundo ainda há de se unir em torno de uma liderança que vai ser o anticristo, vai ser apoiado por uma falsa religião, um falso profeta, que é a meretriz, né? Que estava montada na besta, que o apóstolo João viu também lá no livro de Apocalipse. E veja que coisa maravilhosa, né, irmãos? A nossa vida ela tem que dar glória a Deus. Se as pessoas olham para a sua vida e dão glória a você, tem alguma coisa errada. As pessoas têm que olhar para a sua vida e dar glória a Deus. O rei, quando viu que Daniel teve a revelação e Daniel pregava ao Deus de Israel, o rei glorificou o Deus de Israel, falou, realmente o seu Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor, porque ele revelou os mistérios. Os outros sábios não conseguiram dar a resposta ao rei da Babilônia, mas o rei de Israel conseguiu. Então, irmãos, vamos dar glória a Deus, que a sua vida glorifique ao Senhor, que você possa ser como João Batista. Quando as pessoas vieram dizer para João Batista que Jesus batizava mais que ele não competiu com Jesus, não. Ele disse, eu não sou digno de tirar a sandália dele, convém que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então que as pessoas possam olhar para a nossa vida e desejar servir o mesmo Deus que nós servimos. Que coisa maravilhosa. Então ele colocou Daniel como governador da Babilônia e como o líder de todos os sábios, magos e adivinhos da Babilônia.
E veja que interessante, Daniel foi colocado numa posição boa, ele não esqueceu de seus irmãos. Devemos fazer assim também. Ajude seus irmãos na fé. Se você souber de um emprego, se você puder ajudá-los, indicar para algum emprego, puder ajudar de alguma forma, faça. Se Deus tem te colocado num lugar de destaque, se Deus tem te dado autoridade, faça como o Daniel fez. Ele pediu, olha, coloque também um bom cargo. Meus irmãos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego também foram colocados num lugar privilegiado. Vamos fazer como Daniel. Amém, meu querido irmão? Convido você a estar comigo lendo o livro do profeta Daniel, refletindo sobre aquilo que aconteceu com Daniel na Babilônia e tentando trazer para os nossos dias as lições desse livro maravilhoso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos porque Tu és o Deus que nos revela o que há de acontecer. Continua nos abençoando, nos perdoando, que nós possamos seguir o exemplo de Daniel, Pai. Foi um exemplo de fidelidade, de amor a Ti e que a nossa vida possa glorificar o Teu nome. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.